horas aí, né? Quando não é o Covid que nos incomoda, tem essas outras. Mas tá bom, vamos lá. Na última aula, então, pessoal, a gente viu sobre análise de solo, né? Alguns preceitos básicos, eu posso dar uma revisada aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntem, né? Eu vi aqui que também tem outros consultores que não tiveram na última aula, que estão online aqui conosco. Eu preparei, assim, uma coisa bem simples para vocês bater o olho, já ter um entendimento mais visual, né? Eu acredito que, como teve dúvida dos outros colegas, a próxima aula da quinta que vem, eu acho que a gente já pode falar de correção de solo, calcário e tudo mais, porque por mais que o calcário ele não é um fertilizante, né, mas ele é um corretivo. Não sei se vocês comercializam, né, algum tipo de carbonato de cálcio, algum tipo de óxido que o cliente usa para correção ou manutenção, né, dos níveis no solo, mas eu acho que está totalmente ligado à parte de fertilização, né? Então, eu acho que a gente vai caminhar para esse caminho da correção de solo já na aula que vem, para ir fechando esse ciclo aí da nossa jornada de 4 encontros, tá? Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. Bom, então vamos lá. Eu sempre gosto de começar falando, né, de qual que é a expectativa de produção, né, do nosso cliente. O que ele planta, o que ele colhe, quais são as áreas que ele tem, né? Vocês geralmente fazem vendas, digamos assim, para as propriedades, né, que não leva em consideração os lotes, né, as glebas, ou se forem fazendas um pouco maiores, os talhões. Mas eu sempre friso que é muito importante eu entender se aquela área que eu estou destinando fertilizante, pessoal, ela tem um alto teto produtivo. Por exemplo, é uma área corrigida, chove bem, e é uma área que sempre desponta em produtividade, né? Eu vou fazer um teste de um híbrido, ou de uma variedade de soja, ou de algum produto, sempre se faz naquela área, porque é uma área que, digamos assim, ela não erra. Então, a gente tem que prestar atenção também nessa expectativa de produtividade dessa área. Assim como, né, falei na outra aula da quinta passada, que tem áreas que não respondem tão bem dentro da fazenda do nosso cliente, né? Então, como que eu vou identificar isso, né? O colega já escreveu no chat Arecem, né? Tudo começa na análise de solo. Então, para ter um entendimento bem prático, bem, digamos assim, descomplicado, né? De conseguir interpretar a análise e olhar todos esses pontos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho expectativa de produtividade em saca por hectare. Essa aqui é uma tabela que eu construí, tá, ao longo da minha jornada aí. Eu tento sempre atualizar ela anualmente, mas vocês devem ter as tabelas de expectativas de produtividade por nutriente da região de vocês, né? Porque muda bastante a extração e exportação, dependendo dos microclimas e várias regiões do Brasil, né? O que eu percebo é que essas tabelas elas não destoam muito uma das outras, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma expectativa de milho aqui de 100 sacos, né? Vou colocar aqui um valor mais mínimo, né? Eu precisaria aqui, ó, 32 pontos de fósforo, né? 32 quilos, né, de fósforo expresso em P2O5, tá? Que é a forma que a planta absorve. E pode ver que eu precisaria 25 quilos de K2O, né? Vou focar só nesses dois aqui por enquanto, depois a gente explora os outros nutrientes aqui no decorrer da aula para não ficar tão complexo, né? Se eu aumentar, por exemplo, a expectativa para 140, né, a gente vê que a necessidade ela é maior e assim sucessivamente.
Então, sempre que eu pego uma análise de solo entre safra e safrinha, é interessante eu ter essas balizas aqui, né? O quanto que o cliente quer colher, ou mais importante que isso, que é o histórico da área, né? Quanto o cliente vem fechando em produtividade. Ah, eu vou posicionar um fertilizante para um cliente que não baixa de 180 sacos de soja, né? Desculpa, de milho e 70 sacos de soja. Então, a minha regra de adubação ela é mais alta, ela vai ter um investimento maior, né? Então, eu sempre recomendo você sempre se amarrar a uma tabela de expectativa de produtividade, né? Depois eu posso compartilhar essa aqui. Essa aqui é essa tabela ela é um mix de literatura e também há várias análises de exportação no grão que eu pude acompanhar, né? De vários híbridos que eu já apresentei na safra na última aula. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês chegaram a receber aquela ferramenta, aquele material? Gostaram? Estão usando para catalogar as análises de vocês? Se alguém não recebeu, daí só avisa nós para poder disparar por e-mail depois, tá? Eu compartilhei uma ferramenta em Excel bem simples para poder catalogar as análises de vocês, dos clientes, já com os níveis, né, automáticos de todos os nutrientes, né? Se é um nível baixo, se é um nível alto, para vocês poderem interagir melhor, tá ok? Aqui também para soja, né? Que é o carro-chefe hoje aí das culturas, né? Que é plantado em várias regiões do Brasil. Então eu também noto que uma coisa bem importante, pessoal, aqui uma expectativa de soja ó, de 70, já vou jogar um pouquinho mais alto a régua aqui, de 80 sacos por hectare, né? Ó, eu preciso de uma exportação aqui de 58 quilos de fósforo, né? E eu preciso praticamente o dobro de potássio. Então, prestar atenção nisso aqui também na hora de posicionar o adubo, né? Porque às vezes eu coloco uma adubação que tem a mesma porcentagem de fósforo e potássio, e eu não coloco, por exemplo, um cloreto de potássio adicional, né? Então, pode ser que não digo que vai faltar adubação, né? Porque o solo ele tem uma caixa produtiva, ele tem uma capacidade de disponibilizar, mas eu tenho que tomar cuidado para nunca empobrecer o solo, né? E todo nutriente aqui ele tem uma certa demanda, né? Vou apresentar depois, e uma eficiência no solo. Então, por exemplo, se eu fizer uma recomendação de um adubo que tem aí 100 pontos de fósforo na sua composição, não quer dizer que a cultura ela vai absorver os 100 pontos aí durante o seu ciclo, né? Porque tem toda uma dinâmica, principalmente do fósforo, né? Que se liga às argilas e é mais difícil de solubilizar, né? Os adubos mais tecnificados, mais evoluídos, têm na sua composição, principalmente os organominerais, que vocês comercializam, eles têm uma capacidade maior de solubilização e, consequentemente, isso aumenta a eficiência, né? Mas vejam que interessante, conforme a minha demanda de produtividade ela aumenta, né? Eu sempre tenho que olhar isso aqui, né? Se eu pegar cálcio e magnésio aqui, ó, né? Que até o momento não eram considerados tão importantes, né? Mas a gente já tem adubos que têm na sua composição um pouquinho de cálcio e magnésio, né? O próprio Super Simples, que é fonte primária, ele tem em torno aí de 18 a 20% de cálcio. Então, sempre melhor ter do que não ter, né, na composição. Depois, se alguém quiser compartilhar, né, com mais experiência, talvez até do que eu na parte dos fertilizantes próprios, né, os fertilizantes que vocês vendem e comercializam, e quais são as composições deles para a gente poder discutir aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela que também posso compartilhar depois, né? É importante também, hoje a gente já tem vários adubos que são micrados, né? Eles têm boro, por exemplo, cobre e manganês na sua composição. Então, olha como aumenta, né, a necessidade de micronutrientes, né? Eu preciso aí quase 200 gramas de boro para uma expectativa de uma soja de 90 sacos, né? Então, a relação solo, né, análise de solo e expectativa,
você sempre ter essa baliza. Acredito que ninguém precisa ser, por exemplo, um especialista que vai desmistificar a análise de solo na frente do produtor e vai sair com uma recomendação até de calcário, né? Eu acho que esse não é o objetivo, mas é descomplicar um pouquinho esses números aqui para que eles possam balizar as vendas de vocês no campo, tá? Para que o cliente, digamos assim, tenha a ciência de que ele tem uma venda mais consultiva, né? Mais técnica aí por parte do consultor, tá? Pessoal, até agora aqui, alguma dúvida? Então, aqui, né, a gente conversou, eu trouxe aqui de novo para relembrar, já para dar um enfoque já focado na parte de fertilizantes, né? A NPKS, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, né? As matérias-primas aqui, que a gente classifica como super simples, o super triplo. A gente já vê que o super triplo, ó, ele é um adubo mais canela seca, digamos assim, como os produtores chamam, né? Ele tem apenas 40% de fósforo, então 100 kg de super triplo eu vou ter 40 quilos, né? 40%, 40 quilos de P2O5. Então, por exemplo, para aquela expectativa de soja lá de 90 sacos, 100 quilos não é o suficiente, né? Por conta da sua baixa concentração aqui. O super simples eu tenho uma porcentagem menor de fósforo, porém eu tenho 12% de enxofre, né? Então, nitrogênio e potássio eu não tenho nessa composição. Geralmente, quem compra matéria-prima sempre faz uma casadinha, por exemplo, de comprar super simples para ter fósforo e enxofre, e tem o cloreto, né, o KCl, que ele é 60% de potássio, né, separado na sua composição. E aí entra uma outra coisa importante também. Atrasou a chuva, o cliente não vai ter condições de fazer 2 operações para adubação, por exemplo, ou até 3, né? Então, como que eu vou simular um adubo, né, um formulado que tenha o que ele precisa na mesma concentração, né? Então, eu já venho aqui para parte de formulados, né? Um outro colega na aula passada perguntou dos fosfatos naturais, pó de rocha, né? Que já foi bem respondido o meu posicionamento sobre o pó de rocha, mas a gente vê também, ó, que a percentual de fósforo do pó de rocha, como fosfato natural, ele é bem baixo, em torno de 17, até tem áreas aí no Brasil com até 20%. Então, ele não entraria como um fertilizante, né, uma adubação, mas como um complemento aí numa área de abertura, uma área que eu fiz perfil de solo, né, por ele ter uma superfície específica que ela é um pó, eu acredito bastante nesse material aqui ao longo, né, do ciclo e da implementação da cultura, tá? E vindo aqui para os formulados, né, eu tenho, por exemplo, cataloguei alguns aqui, né, as formulações de vocês podem ser um pouquinho diferentes, mas é o 943 com 0,7 de enxofre, né, um adubo que tem um percentual alto de fósforo, então ele diminui volume, tá? Acho que isso é importante também, diminui bag a campo, diminui um pouco o operacional, né? Se eu pegar aqui o super simples, ele vai ter 20, 21%, então é muito mais volume de adubo para entregar e, consequentemente, mais volume para aplicar, né? Tem aqui o MAP, né, o nosso conhecido MAP, que é 11% de nitrogênio, 52% de fósforo, tá? Porém, 0% de potássio e 0% de enxofre, né? O famoso 20020, né? Eu tenho 18018 também, o 02020 ou 01818, que tem a mesma concentração aqui, ó, de fósforo e potássio, que eu comentei com vocês que não é que pode ser um perigo, mas eu tenho que prestar atenção, porque se a expectativa de produtividade de soja for alta, e eu vender para o cliente, por exemplo, 500 quilos de 0,2020, né? Vou fazer aqui, ó. Eu vou ter 100 pontos de fósforo e 100 pontos de potássio. Será que é suficiente esse potássio aqui, ou é melhor colocar um complemento de cloreto, né, para suprir essa demanda de potássio? Então,
principalmente clientes que trabalham com taxa variável de adubo, que já trabalham com agricultura de precisão, né, colocando a adubação no lugar certo, formulados que têm a mesma composição, 0,2020, 0,1818, não são formulados bons para correção em taxa variável, né, principalmente por conta dessa mesma concentração. Mas, devido às commodities, aí, os preços, pode ser que é o adubo que se encaixe em uma safra difícil, um ano que o cliente quer reduzir o custo, e vocês posicionem aí com análise de solo. Né? Não tem como, digamos assim, sempre levar o lado técnico de primeiro momento, tá? Eu acredito que tem que sempre olhar o todo, né, junto com o cliente e ajudar a escolher a melhor adubação. E tem o 43010, né? Tem já o 0434.8, que tem um pouquinho de enxofre. Então, são vários os formulados que vocês vendem, né? E tem no mercado hoje. Eu só tenho que prestar sempre atenção nas expectativas de produtividade, né? Eu comentei algumas coisas aqui sobre adubos que têm a mesma concentração aqui. Né? Pode que falta um pouco de potássio e eu tenha que complementar com cloreto de potássio aqui, como eu já comentei, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora, hein? Então, aqui, muito importante, né? Essa tabela aqui eu não apresentei nas outras aulas. Se você quiser prestar um pouquinho de atenção, eu acredito que vocês vão usar ela sempre que vocês forem posicionar, porque ela me apresenta o quê? É uma correlação das faixas de pH do solo conforme a disponibilidade de nutrientes, né? Então, já muito vista essa tabela aqui lá nas aulas de agronomia e alguns trabalhos também que complementam, né? O que ela nos traz? Por exemplo, se eu tiver um aumento de pH, se eu tiver um pH de solo muito alto, tá? Eu vou olhar sempre essa tabela de baixo aqui, ó, que é o pH em cloreto de cálcio, tá? Mas a análise de vocês também traz esse pH em água. Então, por que o cloreto de cálcio, o pH em cloreto de cálcio, ele é melhor porque ele mostra um pouquinho dos H+, né, de todas das bases ali das cargas. Então, fica um pouco melhor de interpretar esse pH aqui em cloreto de cálcio. E a gente percebe que, por exemplo, para fósforo, ó, essa curva aqui, eu tenho um pH ideal aqui em torno de 5,5. Se esse pH estiver um pouco alto, consequentemente, eu vou ter uma baixa eficiência dessa fosfatagem, né? Então, em contrapartida, os micronutrientes também, ó, presta atenção aqui, ó, conforme esse pH aumenta, né, essa disponibilidade e eficiência de micronutrientes para ferro, manganês, cobre e zinco, ela cai, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, para molibdênio, cloro, conforme aumenta o pH, essa eficiência sobe. Então, eu tenho que, geralmente, por uma questão de saúde do solo, eficiência geral, né, um pH que eu acredito que seria muito bom eu conseguir manter o solo, né, é um pH em cloreto de cálcio acima de 5,5, né, mas que não passe aqui, ó, de 6,5, né. Aqui na nossa região tem muita área, por exemplo, até um colega comentou lá do Rio Grande do Sul, né, nem imaginava que tinha áreas, por exemplo, abaixo de 20% de argila, mas aqui tem áreas, por exemplo, de 10, 12% de argila, né? Então, é uma capacidade de tampão do solo muito baixa. Qualquer correção de solo que eu faço superficial, esse pH, ele sobe muito rápido, né? E eu tenho aí um problema de absorção de micronutrientes, pelo menos no primeiro ano. Depois entra a cultura da soja, entra a cultura de milho, esse pH ele vai se estabilizando, né? Ele baixa um pouco, quando faz ureia, por exemplo, no milho, né, no milho safrinha aqui, as doses são altas, então esse pH tende a acidificar, né? Então, áreas bem argilosas, dificilmente eu vou ter picos de pH durante o ano. Esse pH ele tende a estar mais estável, né? Você faz análise de solo no ano, depois repete a análise de solo depois de um ano,
você vê que o pH quase não muda, tá? Mas áreas com baixo percentual de argila, em torno aí de 20, 15 a 25%, o pH ele altera muito durante o ano, né? Já cheguei a pegar áreas que dá diferença de uma casa, assim, depois da vírgula aqui, de baixar, por exemplo, de 6,4, no outro ano ele está 5,4. Então, a própria chuva, né, em áreas que chove muito bem, ela vai acidificar o solo. Então, esse pH, ele tem um comportamento aí durante o ano, e um indicativo muito forte de que o solo já precisa de uma correção é um pH que está baixo, né? Vocês vão ver depois uma análise de solo que eu vou compartilhar de forma bem fácil aqui com vocês. Então, cada nutriente, né, ele tem uma certa disponibilidade. Essa tabela aqui ela é bem antiga, né, ela volta em 1980, mas ela serve para nos dar esse indicativo, né, prestar atenção. E se eu pegar uma análise de solo com pH muito alto, né, eu ter essa noção para mim poder discutir junto com o cliente, tá, pessoal? Então, aqui, ó, análise de solo, interpretação, né? Eu vou comentar isso aqui na próxima aula, mas já para vocês terem esse efeito visual, quando você fala sobre calcário, correção, pH, né? Podem notar aqui que eu tenho um pH, ó, em cloreto de cálcio de 5,4, tá? Eu transcrevi algumas análises de solo que eu tenho já nesse padrão aqui que eu compartilhei com vocês, para que a gente fique sempre na mesma página, né? E consiga ver o que é um valor médio, o que é um valor alto, né? O que não é. Então, as composições iniciais aqui, ó, areia, silt e argila, pode ver que é uma área que tem 24%, 24,3%, né, por cento de argila, ou seja, eu tenho uma CTC, uma capacidade de troca de 7,3. Poxa, mas o que isso aqui influencia na recomendação de fertilizante, né? Qual que é o parâmetro que eu devo seguir? A CTC, ela é apenas um potencial de capacidade de trocar cargas, né? Então, se for uma CTC, por exemplo, acima de 9, acima de 10, ela vai ser alta. Eu tenho uma melhor eficiência dessa adubação porque é um solo que tem uma capacidade maior de trocar cargas, né? Agora, tem solos aí, de várzea, solos que são mais intemperizados, que essa CTC aqui, ela pode vir, por exemplo, 4, 5. Então, eu tenho uma menor eficiência, sim, porque é um solo que tem uma capacidade menor de trocar cargas, né? Então, a solubilização dos componentes, ela fica um pouco comprometida, né? Então, a CTC, ela é apenas um parâmetro para mim entender, né, essa parte da análise solo. Eu tenho áreas aqui, por exemplo, que tem 25% de argila, que a CTC, ela é 4. Então, muda conforme a origem do solo, matéria orgânica. Então, eu não gostaria que vocês tivessem, por exemplo, a CTC como um balizador para fazer a recomendação de adubo, mas prestar atenção, né, nessa capacidade de troca aqui, porque ela pode ser um balizador para poder fazer a recomendação, né? Então, para mim fazer toda a parte de interpretação, né, eu sempre vou olhar a CTC, tá? A V%, lembrando que a V% não é um nutriente, mas ela é uma soma das bases, né? Que entra o quê? Cálcio, magnésio, o próprio potássio tem uma participaçãozinha na V%, né, na soma das bases. Então, a gente vê que eu tenho uma V% aqui de 60, né? Por isso que ela está na cor azul. Acima de 60, digamos assim, vai ser bom. Mas áreas que têm maiores tetos produtivos, geralmente tem uma V% maior, tá? Em torno de 70, 75%. Não sei se vocês lembram daquela recomendação antiga, né? Uma recomendação de calcário. Não, pega a V% final, diminui da inicial, vai dar ali a dose do calcário. A gente vai ver isso na próxima aula. Eu vou trazer alguns parâmetros novos de recomendação, né? Então, aqui eu vejo um pH que está ajustado, né? Um cálcio médio, um magnésio que está um pouquinho alto, aqui 1,1, e é uma área aqui, ó, muito importante isso aqui, ó, uma área que não tem alumínio em valor absoluto e nem
a porcentagem de alumínio zerada aqui, ó, na CTC. Né? Então, sempre a gente vai ter uma correlação de um nutriente com o outro, tá? Vou ver se eu trago, ver se está no próximo slide aqui. Então, qual que é essa correlação que eu gostaria de passar para vocês, tá? Olha aqui, ó, uma mesma área com 24% de argila, eu já tenho resultado totalmente diferente de fertilidade do solo, né? Olha aqui, uma V% de 41, né? Extremamente baixa, digamos assim, ela só não está vermelha porque não está abaixo de 40 aqui, tá? Então, consequentemente, eu tenho uma V% baixa, eu vou ter níveis de cálcio e magnésio baixos também, né? Uma matéria orgânica um pouquinho baixa também, e é o mesmo solo com 24% de argila, porém, essa aqui é uma análise de uma outra gleba, né? De um outro lote do cliente. Então, olha que interessante aqui, ó, um pH de 4,9. Então, um pH para estar abaixo de 4,9, né, nessa classe amarela, com certeza ele tem um percentual de alumínio nesse solo, né, alumínio tóxico. Então, eu fazer uma recomendação de fertilizante para uma área como essa aqui, já é um pouco desafiador, porque eu preciso já de uma correção de solo, digamos assim, né? E eu vou ter uma eficiência um pouco menor desse fertilizante, porque eu já tenho um solo um pouco ácido, tá? Então, sempre vocês vão achar correlações, pessoal, daqui, ó, da V% tá baixa, com certeza o CPH vai estar um pouquinho baixo, e os níveis de cálcio e magnésio vão estar um pouquinho mais baixos. Então, digamos assim, a análise de solo, ela não se contradiz, né? Se tu tem um parâmetro, por exemplo, baixo, que é um parâmetro muito bem usado, os outros parâmetros tendem a estar baixos também. Né? Então, eu queria trazer esse olhar aqui para vocês, para facilitar as interpretações aí no dia a dia. Pessoal, até agora aqui alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Bom dia, professor. Bom dia. Não é que o povo não quer falar, que está tão bem explicado que estamos digerindo tudo certinho aqui. Ah, positivo. Obrigado. Eu acho que esse que é o objetivo. Desculpa, eu não vi quem que falou, a tela não está aparecendo para mim aqui. Vamos ligar já. É Luiz Carlos. Esse foi o seu Luiz? Isso. Não, Bom dia, tira o seu Luiz. Luiz, por favor. Foi o Luiz. Luiz. Bom dia, Luiz. Graças a Deus, tudo certo. Eu acho que o objetivo é descomplicar um pouquinho, né? Menos teoria, mais entendimento, para auxiliar vocês aí a tomar decisões junto com os clientes e fazer uma coisa mais consultiva, né? Mas são algumas experiências, né? A gente, quando faz... O ano passado, por exemplo, eu cheguei a mapear 180 mil hectares. Então, quando você bate o olho, você começa a enxergar relações e correlações entre nutrientes, né? Eu não tenho aqui nenhum estudo agora, debate pronto, mas eu prestei muita atenção em pH do solo nos últimos anos, né? Eu tive resultados muito bons em recomendações que foram feitas olhando, né, a elevação desse pH e a eficiência de alguns nutrientes. Então, são algumas coisas que eu trago aqui, né, que às vezes nem está na literatura, mas para trazer um entendimento um pouquinho melhor, né, de como eu vou bater o olho em uma análise de solo, porque o cliente vai chegar com a análise de bater pronto, vai botar em cima da mesa, né, então esse entendimento, ele é bem bacana, tá? Aqui, então, continuando, né, vocês lembram que eu comentei, eu sou um fã do fósforo em resina, tá? Porém, eu sei que alguns laboratórios de algumas regiões do Brasil ainda permanecem fazendo fósforo em mesh, tá? Não tem problema, a resina, ela é um extrator que ela não é tão velho no mercado, né? Começou aí de 5, 6 anos para cá. Então, por via das dúvidas, eu sempre peço os dois, né? Como eu comentei na outra aula, o fósforo em mesh, ele me traz um fósforo mais total,
tá, do solo, porém a resina, como ela é um extrator de laboratório que ela promove uma troca, eu consigo ter um fósforo mais condizente para mim fazer uma recomendação, tá? Então, lembra daquele número que eu comentei antes, né, de eu transformar, né, esse fósforo aqui que eu tenho, independente do número, né, naquelas correlações que eu mostrei para vocês, né? Então, vamos pegar aqui o fósforo vamos pegar o fósforo em Melish aqui para fazer uma recomendação bem simples, pessoal. Aqui, ó, 19,95, tá? Eu vou multiplicar isso por 4,58. Então, nessa análise de solo aqui, ó, eu tenho 91 quilos, né, 91 pontos, né, de caixa de fósforo no solo. Aí o cliente vai perguntar, poxa, mas quanto disso aqui que eu vou usar do solo e quanto eu vou usar de fertilizante, né? Então, essa transformação aqui, ela é bem simples, né? Ela é uma transformação que leva em consideração 1,44, que é um fator de conversão de fósforo para P2O5, né? Vezes 2. Então, eu sempre trago mais mastigado aqui para vocês entenderem de onde vem e fazer essa conversão, né? Então, aqui, ó, 19,95, eu vou ter aí 91 pontos de fósforo na análise para mim poder decidir o adubo fosfatado, digamos assim, né? Então, um adubo que se encaixaria bem, digamos assim, como eu tenho uma caixa no solo, eu não preciso tanto fósforo assim, não é um fósforo que está em nível de correção, né? Então, se eu pegar aqui, ó, uma expectativa de produtividade, ó, de 90 sacos de soja, eu vou precisar de 66, né? Então, eu pego aqui, por exemplo, ó, eu ainda sobraria aqui, ó, 24 pontos, né? 90 menos 66, que é a demanda de fósforo aqui para 90 sacos de soja, eu ainda me sobra 24 pontos. Mas, poxa, é um número muito baixo, né? Para eu deixar numa caixa de solo. Então, essa baliza, pessoal, dificilmente eu acho que ela tem uma regra, né? O cliente vai falar, não está um ano muito bom, digamos assim, eu vou usar uns 50% dessa caixa de fósforo que eu tenho no solo, mas eu vou comprar, né, um fertilizante na dose, por exemplo, vou simular aqui um 9,43, né? Vou colocar aqui, ó, 250 quilos, né, do 9,43, eu vou ter 107 pontos disponível, né? Ele vai atender aqui uma expectativa de 90 sacos e não vai empobrecer o meu solo para fósforo, né? Então, veja como é simples quando eu tenho essa expectativa de produtividade, né? E tenho análise de solo, né? A gente brinca de fazer cálculo aí junto com o cliente, né? Às vezes consegue até aumentar a demanda de fertilizante para não empobrecer esse solo, né? Para que em anos difíceis, né, eu consiga reduzir esse adubo, digamos assim, junto com o cliente e consiga ter uma recompra, né? Todo ano eu poder negociar com ele, discutir e ver esse histórico, né? Então, para esse cenário aqui, ó, onde eu tenho um fósforo bom, digamos assim, e um potássio bom também, depois eu vou falar em outro slide do potássio para não misturar aqui, tá? Eu poderia tranquilamente aqui colocar, por exemplo, um 0,1818, né? Ó, 400 quilos de 0,1818 vai ser 72 pontos, né? Mas a expectativa é 66, ficou muito perto, então tem que aumentar, né? 500 vezes 0,18, né? Vai dar 90 pontos. Então, atende a expectativa e ainda sobra 30 pontos para mim adicionar a esse saldo aqui que eu tenho. Então, eu acho que a expectativa de produtividade ela é importante e às vezes ela nem precisa vir de uma tabela, tá? O cliente vai falar, olha, tu me faz uma adubação aí para 180 sacos de milho e 90 sacos de soja. Então, a partir do momento que tu tem as premissas, né, fica mais fácil definir a adubação, né? Então,
seria mais ou menos isso, pessoal, falando de olhar o fósforo, né? Fazer o fator de conversão aqui, para mim ver quantos quilos, né, de fósforo eu tenho nesse solo, tá? Aqui, se eu levar em consideração o fósforo resina, né, essa área aqui que eu tenho, ela é uma área que está corrigida, o pH está bom, então eu usaria esse 30 aqui, ó, para fazer a recomendação. Mas não é um número que vocês têm em algumas análises, né? Se não tem nas próximas, eu sugiro fazer, para vocês vão começar a perceber que o fósforo resina, ele tem uma forte correlação com o pH de solo. Então, se eu tiver um pH corrigido, né, 5,5, 5,8, que nem eu comentei antes, eu vou ter um fósforo resina mais disponível. Então, ele é melhor para mim fazer um cálculo de recomendação de adubo fosfatado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia até fazer uma recomendação de 4,30,10, né? Se eu pegar, por exemplo, 400 quilos aqui de 4,30,10, daria 120 pontos, né? Olha aqui, ó, a demanda é 66, então ainda me sobra 54 pontos aqui, ó, para mim adicionar a essa caixa de solo, e, consequentemente, eu teria de potássio 40 pontos, né? Com 10% aqui. Então, como eu tenho um potássio alto no solo aqui, esse adubo aqui atenderia a minha demanda com 400 quilos bem tranquilo, né? Contando com uma aplicação só, né? Um operacional. Agora, se o cliente gosta de aplicar fósforo antes, potássio em pós-plantio, por exemplo, tem todo um manejo aí que deve ser respeitado, e pode ser que eu encaixo um outro adubo, por exemplo, né? Um 11,52, principalmente se o cliente faz adubação na linha de plantio, eu tenho um pouquinho de nitrogênio aqui, ó, tanto do MAP quanto do 043010, né? Eu promovo, principalmente na soja, né? A forma do nitrogênio amoniacal do adubo é diferente do que a planta produz lá no risóbio. Então, eu tenho uma tendência de ter um arranque inicial melhor para clientes que fazem, claro, adubação na linha de plantio, tá? Vamos para o potássio aqui, então. Preparei um outro slide aqui, porém com a mesma análise de solo, né? Então, eu posso ver aqui, ó, que para 90 sacos de soja, eu tenho 120 pontos de necessidade, né, de exportação. 121, para ser mais exato. E na análise de solo aqui, ó, eu tenho 94. Então, qual que é o fator de conversão aqui para potássio, pessoal? Vocês sempre vão pegar a análise de solo que vai ser expresso em centimol ou em milimol, né? Qual que é a diferença? É só dividir por 10, né? Ou seja, 0,1 centimol, né, equivale a 94 quilos de K2O. K2O, lembrando que a forma que a planta absorve, né, não é K, é K2O. Ou 1 milimol, né, também vai ter esses 94 quilos de K2O, ou seja, 94 pontos de potássio, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 2,4 milimol, vou fazer um cálculo aqui, né, vezes 94, eu vou ter 225, né, quilos de K2O nessa análise, né? É muita coisa, né? Por mais que o número 2,4, né, na sua origem absoluta, ele é baixo, ele representa aí 225 quilos de K2O, né? Então, se eu olhar a necessidade aqui para 90 saco, 121, menos 121, ainda me sobra 104, né, de caixa no solo. Então, o potássio é um nutriente que ele vem sendo desmistificado ao longo dos anos, né? Uma por conta de algumas perdas, né? O potássio ele é carga 1, então em alguns solos ele se perde mesmo com precipitações e ao longo das safras. Então, qualquer déficit que eu tenho desse nutriente aqui, né? Eu posso ter uma perda de produtividade. Por isso que a maioria
das aplicações foliares, elas têm potássio na sua composição para que eu consiga, digamos assim, suprir de duas formas, né? Via solo, mas também via nutricional, né? Foliar e também hormonal, né? O potássio tem uma participação aí hormonal, por isso que a maioria das aplicações, geralmente perto do florescimento, tem cálcio e potássio na sua composição, porque é uma aplicação, digamos assim, que ela vai definir enchimento de grão, né? Então, tem uma gama muito grande de produtos que tem potássio na sua composição, né? Até porque a demanda de potássio para a cultura da soja, ela é bem mais alta do que a de fósforo, né? Ou seja, ele participa desde a emergência da planta até o enchimento de grão, até a fase de senescência, né? Lá na frente, quando a cultura começa a senescer, o potássio está participando ali dos processos metabólicos para a planta entregar o final de ciclo, né? Então, por isso que a demanda ela é alta aqui, ó. Para uma expectativa de soja aqui, ó, de 100 sacas, né? Eu tenho aqui, ó, 135 quilos, né? De K2O. Então, é bastante coisa, né? E também tem outros métodos que o potássio vai aparecer na análise de solo, que é ppm, né? Então, é uma literatura um pouco mais antiga, né? Do potássio aqui em partes por milhão. Então, aqui no caso, ppm e miligrama é a mesma coisa, né? Então, se eu vou ter aqui 94, é por si só o valor absoluto aqui que eu tenho na análise, tá? Então, o potássio é um pouco mais, digamos assim, mais fácil de ser trabalhado no solo, porque ele tende a ficar mais disponível, tá? O número que aparecer na análise de solo é o número que vai estar ali disponível para vocês comparar quanto que eu tenho de fósforo, quanto que eu tenho de potássio, tá? Então, geralmente ele vem em milimol na análise, ou ele vem em partes por milhão, que é a mesma coisa que miligrama por decímetro cúbico, né? E ele também vem aqui, ó, em porcento, né? Ou seja, quantos por cento esse 2,4 ele está participando. Deixa eu pegar a CTC desse solo aqui. Daquela CTC que eu comentei lá atrás, aqui, ó, de 7,3, né? Então, ele vai estar participando 3,2%. Né? Pode ver que é um valor médio, não é um valor alto, tá? Então, assim, a planta, ela não entende isso aqui, ó. Ela não entende uma porcentagem, né? Por isso que eu sempre gosto de olhar valores absolutos, né? Eu não gosto de fazer uma recomendação, por exemplo, eu vou pegar um adubo, um cloreto de potássio, e eu vou elevar o potássio a 4% da CTC, né? Porque eu entendo que a planta, ela não consegue fazer essa distinção, né? Mas tem muitos professores e recomendantes que defendem, né, eu manter, por exemplo, um potássio acima de 4% de uma CTC no solo. Né? Para mim, não faz tanto sentido devido à variabilidade de solos, né, do Brasil, e tendo a CTC que ela é estimada no laboratório. Então, não sei, eu fico um pouco com o pé atrás. Eu prefiro trabalhar valores absolutos porque você consegue acompanhar esses valores ao longo dos anos, né? E consegue ver esses números aumentar. Você fazer um fertilizante e ver que o cliente colheu bem, né? E ainda tem o residual ali que você deixou para o solo, para que aumente esse teto produtivo e essa caixa de solo também, tá? Então, potássio tem o cloreto de potássio, tem 4,30,10, tem outros adubos aí que tem, né, a participação e o enchimento nas próprias indústrias de potássio. A maioria dos adubos aí provém de matéria-prima do cloreto de potássio, tá? A não ser aplicações foliares ou outros produtos que são metabólitos, né? E conseguem ser aplicados foliares para ter um complemento aí e sinergismo com outros nutrientes, né? Por exemplo, cálcio e potássio na floração da soja, molibdênio e potássio na parte vegetativa,
Então, tem alguns posicionamentos aí que já são, digamos, receita de bolo, né? Eles dão certo, né? E não pode ficar sem. E o enxofre, pessoal, né? Ele é muito fácil de fazer essa conversão, por quê? Né? É só multiplicar por 2. Então, o enxofre na análise solo ele sempre vai vir expresso aqui, ó, em miligrama por decímetro cúbico, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho 22 miligramas, eu vou multiplicar por 2, eu vou ter 44 kg de SO4, né? Que é a forma que a planta absorve aqui. E vocês podem notar aqui na tabela, ó, que a necessidade aqui para uma soja de 90, 100 sacos, ela não é tão grande, né? O enxofre ele tem uma pequena participação na produtividade de soja, porém, eu não posso deixar faltar, porque é a lei do mínimo, né? Do nosso barril de Liebig, lá, qualquer coisa que faltar, posso ter um decréscimo em produtividade. Então, para mim, atender sempre, né? Um número que eu sempre levo em consideração é manter aí o solo nos níveis de 20, né? De 20 de enxofre, 25, né? Até 30 para cima, né? Então, hoje tem vários adubos que têm enxofre na sua composição. Eu tenho também enxofres pastilhados, né? Que são 90%, que tem argila expansiva, né? Na sua composição, que é um produto, com certeza, vocês devem ter no portfólio. Né? O enxofre via bentonita ou pastilhado, ele vai ter 90%, ele atua como, digamos assim, uma correção, mas também uma boa manutenção no enxofre, principalmente para clientes que têm altas produtividades de soja e milho, né? E outras culturas, né? Porque se eu não tenho enxofre em via de pastilha, né, eu preciso aplicar gesso. E aí o gesso tem toda uma questão operacional, fonte, né, logística, pátios, né? Então, o gesso eu vou ter um enxofre aqui num formato mais solúvel, né? Porém, tem toda uma questão operacional envolvida. Então, geralmente, os clientes estão preferindo por aplicações de enxofre pastilhado, né? A 90%. Então, por exemplo, se eu aplicar 100 quilos de um enxofre pastilhado a 90%, né? Ó, vou pegar o 90 e dividir por 2, eu vou ter 45 quilos de SO4. Então, é uma manutenção boa, digamos assim, os seus 90, 100, 120 quilos anuais do enxofre pastilhado, ou eu posiciono um adubo que tem um nível de enxofre um pouco mais alto na composição, né? Geralmente, adubos 9,43, o próprio 4,30,10, que tem 9% de enxofre, né? Então, dependendo da análise de solo, eu posso ter um complemento aí de vender um adubo, né, que tenha só enxofre na sua composição, que é o caso dos enxofres pastilhados. Eu não recordo de ter visto no portfólio de vocês da Produce, no site, mas eu acredito que vocês têm, né? Depois me corrija se eu estiver errado. E também a marca desse enxofre pastilhado aqui, que ele entra também como um posicionamento de correção de solo, tá? Depois vocês me atualizam se eu estiver errado. Então, enxofre, pessoal, não é tão difícil, né, de fazer essa mensuração, até porque a necessidade dele não é tão alta, digamos assim, nas demandas de cultura. Então, eu consigo trabalhar melhor quando tenho níveis aí 25, 30, né, eu tenho uma caixa um pouco maior aqui. Nessa análise, ele está 22, né, ou seja, 44 kg de SO4. Então, desmistificando um pouquinho, né, os nutrientes e a forma aqui de olhar eles, tá? Pessoal, hoje a aula foi um pouco mais rápida, né? Eu quis bater principalmente em NPKS, né? Não vou deixar a parte de cálcio e magnésio para a próxima aula. Trazer um pouco para vocês também, sempre ter essa expectativa de produtividade, né? Não adianta eu fazer uma adubação, digamos assim, mediana para uma área que eu sei que não baixa de 200 sacos de milho, por exemplo, e também colhe muito bem soja. Então,
eu tenho que elevar um pouco maior essa régua, né? Mesmo que eu pegar níveis bons na análise de solo, né, eu não posso contar com 100% dessa eficiência, né, de fósforo e potássio aqui, ó. São números extremamente bons, né? 30, vou fazer a conta aqui só para vocês terem uma noção de teto produtivo, né? 30 vezes 4,58, né? Eu vou ter quase 130 kg de fósforo, né? E quase 225 kg de potássio nessa análise. Mas se é uma área que ela está colhendo muito bem, que tem uma expectativa alta de produtividade, eu tenho que fazer uma adubação condizente a essa expectativa, tá? E não tanto olhando só a análise de solo, porque vai que eu diminuo a adubação e por alguma questão de solubilidade e precipitação, eu colho um pouquinho menos. Então, eu acho que a adubação, ela sempre tem que enriquecer o solo e nunca, digamos assim, eu usar essa caixa, a não ser que seja um ano muito difícil, vocês estão tomando decisões junto com os clientes de vocês, e vai ter um ano ali que para uma parte da fazenda ou da propriedade, ele vai ter que tirar um pouquinho o pé do fertilizante para poder fazer uma correção de enxofre, por exemplo, ou de algum outro elemento, né? Então, eu acho que no final da linha tem que ser olhado o todo, né? Mas como eu sou um fã de solo e de construção do perfil de solo, eu sempre gosto de ter níveis maiores na análise para mim poder fazer correlações e ver até que níveis que estão entregando boas produtividades, tá? Então, acho que era isso. Hoje foi mais rápido, né? Eu quis só desmistificar um pouquinho a parte de adubos e de toda essa cadeia que envolve, né, análise de solo, né, expectativa de produtividade e os principais fertilizantes aí que vocês trabalham no mercado junto com os clientes de vocês, tá? Perfeito, professor, muito bem colocado, como o Luiz comentou. Perguntas agora. Ficou muito claro o conteúdo, né? Então, agora a gente abre para algumas perguntas. Fiquem à vontade, lembrando que nós tivemos a primeira aula com o professor Eduardo na semana passada, ela já tá disponível lá na Twigo, na nossa plataforma de treinamento, e essa também vai estar disponível a partir de hoje à tarde, tá? Então, caso alguém participou só dessa e não participou da semana passada, pode entrar lá que ela já vai estar disponível. Então, fica aberto a perguntas, fiquem bem à vontade. Acho que o pessoal não tem perguntas hoje, professor. Eu tinha perguntado, André Santos, sobre enxofre pastilhado, que eu não cheguei a olhar se vocês têm no portfólio, qual que tem, qual que é a marca, alguém poderia compartilhar? Não, a gente não tem, professor. Não tem? Tá. O enxofre pastilhado, ele é um componente mineral, né, feito geralmente com participação do super simples e do próprio gesso que tem enxofre, né? Então ele tem uma argila expansiva que conforme esse material ele entra em contato com as argilas do solo, que elas estão úmidas, né? Essa bentonita, ela, digamos assim, ela tem um efeito químico, né? Ela explode e ela deixa um efeito mais residual do enxofre, né? Então, é um adubo que ele é bem tecnificado, é feito para áreas de alta produtividade e é para aqueles clientes que não têm gesso perto da fazenda ou não quer fazer correções com gesso, digamos assim. Então, geralmente o pessoal comenta de uma manutenção de 100, 120 quilos, né, desse enxofre pastilhado anual para fazer manutenções dos níveis de enxofre, até porque ele é a liberação mais lenta, né, então ele consegue trabalhar ao longo do ciclo da cultura. Tem várias marcas hoje no mercado, né? Começou com o Sulfurgram, né? Da Timac, depois foi evoluindo, então tem uma série de marcas hoje no mercado. Então, principalmente em áreas de SESB, né? E de alta produtividade, é um fertilizante que tem sido muito usado, tá? Professor, tem uma pergunta no chat, se tu quiser dar uma olhadinha ali do Rogério. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então,
esses níveis de cálcio, né, que diz aqui, eu vou ler aqui em voz alta para todo mundo ver. O meu ponto de vista, em solos acima de 60% de argila, né, com certeza vai ter uma CTC alta, pH 5,5, corrigido, matéria orgânica alta, níveis de cálcio na faixa de 45% da CTC. Mas aí, quando chove muito, o core requeima nas plantas de milho. Se é alguma oxidação, né, ou falta de oxigênio, o que recomenda ir suplementando, né? Então, assim, esse número aqui de 45% de cálcio na CTC, veja que ele não é, né, eu gostaria de olhar o valor absoluto, porque ele tem uma CTC alta, ou seja, tem uma caixa de água grande, para encher. Então, 45% pode ser pouco, né, como também pode ser muito, né? Geralmente o pessoal comenta de acima de 60% de cálcio na CTC. Não é um número que eu gosto, tá? Mas eu prefiro olhar os valores absolutos. Por exemplo, você pegar essa análise de solo e falar, não, essa área está com 4,5 centimol ou 45 milimol de cálcio. Aí é um valor alto, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que esses níveis não tá atrelado à requeima de plantas de milho, tá? Eu acho que não tem ligação uma coisa com a outra, a não ser que essa área tiver, por exemplo, compactada, tá faltando oxigênio, então seria um trabalhinho ali com penetrômetro, alguma coisa assim, para ver, porque se isso está acontecendo todo ano, né, essa requeima, né, nas plantas, eu já ia para uma diagnose mais foliar, né? Pegaria essas manchas, faria uma análise foliar, mandaria para o laboratório, porque ele vai aparecer na análise nutricional da folha o que pode estar deficiente, né? Porque às vezes o solo, por si só, ele vai mostrar uma caixa muito boa de fertilidade e ele não vai te mostrar essa deficiência que está acontecendo na planta, né? E com certeza, visivelmente, se é uma requeima, digamos assim, né? Então, eu acho que seria essa, sim, a minha opinião. Olhar os valores absolutos, tá? Porque esse 45%, ele não me diz muita coisa, digamos assim, em solos de alta CTC, tá? E, pessoal, para as próximas aulas também, eu perguntei para a Andressa, mas aproveitando que estão todos ao vivo aqui, se quiserem sugestões, a gente traz um case, um estudo de caso onde tenha alguma situação específica, né? Gostaria que vocês participassem dessa nossa jornada com perguntas, vocês podem mandar para a Andressa que ela vai me repassar aí durante a semana para mim. Professor, eu vou relembrar eles na quarta-feira da semana que vem ou na terça, pessoal. Eu vou mandar para vocês no grupo. Aí vocês podem mandar essas sugestões e eu debato aqui com o professor Eduardo a melhor maneira de trazer e abordar isso com vocês, tá? Eu vi que o Rogério respondeu com belezinha, então a pergunta dele está respondida. E acho que, professor, por hoje seria isso, né? Acredito que sim. Eu vou compartilhar com você depois aquelas tabelas de exportação, né, para poder ter. Daí você compartilha com os alunos também. São tabelas que foram construídas com análises de grãos anuais, tá? De várias culturas, então elas podem servir como um parâmetro aí para também ajudar vocês na Lembrando só que aquela planilha que o professor Eduardo comentou de base de dados de análise de solo, ela está nos grupos, tá? Todos os grupos dos consultores que vocês estão, ela está lá. Qualquer coisa, se você não encontrar, você pode me acionar que eu mando novamente, tá? Positivo, se tem alguma dificuldade para preencher também, pode pedir ajuda que eu abro ela na próxima aula, no início, e dou uma explanada geral. Perfeito, então, professor. Muito obrigada mais uma vez pela aula. Muito obrigada a todos que participaram e nos encontramos na próxima quinta-feira para dar continuidade nessa trilha. Até mais, pessoal. Ótimo fim de semana para todos vocês. Valeu, pessoal. Obrigado novamente e por a gente estar junto. Até mais.